Vamos lá, pessoal, vamos assistir mais uma aula aqui, uma microaula com o professor Luiz Eduardo. Eu vou analisar com vocês um tema importantíssimo para a sua aprovação. Vamos ver agora o tema consórcios públicos. Vem comigo, pessoal, consórcios públicos. Quando nós falamos de consórcios públicos, a primeira coisa que o aluno tenta fazer é descobrir as questões de prova, mas tem que falar um pouquinho de teoria, não tem como, tá? Primeiro, o que é consórcio público? Consórcio público é a soma de esforços de entes federativos. Então, todas as vezes que eu tenho a soma de esforços de entes federativos, eu tenho um consórcio público, correto? Correto. Professor, me dá exemplo de um consórcio público famoso. Te dou. A União se juntou com o Estado do Rio de Janeiro, que se juntou com o município do Rio de Janeiro. Para quê? Para fazer as Olimpíadas do Rio. As Olimpíadas do Rio, a famosa autoridade olímpica, né? Foi o nome dado ao consórcio, né? Foi um exemplo típico de consórcio público, porque eu tenho aqui, ó, a soma de esforços de três entes federativos. Quais são? A União, o Estado do Rio e o município do Rio. Perfeito? Perfeito. Só que esses consórcios públicos, eles podem ter duas naturezas. Onde é que está isso, professor? O artigo que mais cai em prova é o artigo 6º. Artigo 6º de que lei? Essa lei aqui, ó, consórcio público, está nessa lei 11.107 de 2005. O consórcio público, ele pode ter natureza de direito público ou ele pode ter natureza de direito privado, né? Direito público, direito privado. Quando ele tem natureza de direito público, ele assume a natureza de uma associação pública, né? E nós sabemos que a associação pública, na verdade, é autarquia. Então, o consórcio público, o direito público, ele é chamado de autarquia interfederativa. Isso aqui é mais técnico, tá? Chega a ser um pouco equivocado falar em associação pública, mesmo que a lei por algum momento fale, tá? O mais correto é autarquia interfederativa, mas se na prova cair um dos dois não tem problema não. Já quando assume a natureza de direito privado, isso aqui é uma associação privada que não interessa pra gente. O que interessa pra gente é quando assume a forma de uma associação de direito público, perfeito? Vamos às questões de prova, as duas principais. Tem outros pontos que caem, professor? Até tem, né? Mas a gente vai falar no final um negocinho com vocês. Preste bem atenção. Ó, quando nós falamos em consórcio público, é a soma de esforços dos entes, não é isso? É. E se você parar para pensar, a Olimpíada era no município do Rio. Será, professor, que a União não podia fazer um consórcio direto com o município do Rio? Não. Nós sabemos que, em razão do pacto federativo, a União não conversa com o município. Toda vez que a União conversar com o município, tem que passar primeiro com o Estado. Por isso que, se a União vai fazer um consórcio com o município, no território onde o município tiver, vai ter que chamar o Estado. Então, por exemplo, preste bem atenção, a União quer fazer um consórcio com o município de São Paulo, vai ter que chamar o Estado de São Paulo, não tem jeito, né? A União quer fazer um consórcio com o município de Belo Horizonte, não tem jeito, vai ter que chamar o Estado de Minas Gerais. A União quer fazer um consórcio com o município de Vitória, não tem jeito, vai ter que chamar o Estado do Espírito Santo. Não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque a União só participa com consórcio com o município se também tiver envolvido o Estado pertinente, ok? Segundo, por que isso aqui é uma autarquia interfederativa? Foca no exemplo que eu te dei, né, para fazer as Olimpíadas. A União, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, não é isso? É. Quantos entes federativos? 3. A União, o Estado e o município. Essa agência, né? Esse consórcio,
para poder fazer as Olimpíadas do Rio, né, a chamada Autoridade Olímpica, é uma associação pública, é uma autarquia interfederativa. Agora, por que ele é uma autarquia interfederativa? Primeiro, a autarquia, porque quando o consórcio é de direito público, ele é uma autarquia. Né? Onde é que está isso, professor? Está na lei, está no artigo 41 do Código Civil, não tem como discutir. E além disso é interfederativa por quê? Porque vai ser uma autarquia que vai fazer parte de mais de uma administração. Nesse caso aqui do consórcio do Rio, é uma autarquia que vai fazer parte da União, vai fazer parte do Estado do Rio e do município do Rio. Ou seja, vai ser uma autarquia que ao mesmo tempo ela vai ser federal, porque faz parte da União. Estadual faz parte do Estado do Rio. Municipal, que faz parte do município do Rio. É uma autarquia federal, estadual e municipal ao mesmo tempo. Por isso, interfederativa. Perfeito? Pessoal, esses são os pontos que mais caem em concurso quando o assunto é consórcio público. Primeiro, o que é consórcio? É a soma de esforços dos entes federativos. Consórcio pode ser de direito público ou pode ser de direito privado, artigo 6º da Lei dos Consórcios, 11.107. Quando é direito público, é uma associação pública, é uma autarquia interfederativa. Quando é direito privado, é uma associação privada, e aqui não interessa muito pra gente, porque aí seria mais direito privado. Óbvio que um tempero de administrativo, tá? Esse consórcio, quando eu tenho um consórcio da União com o município, obrigatoriamente o Estado tem que participar, porque não existe consórcio do governo federal direto com o governo municipal, o estadual tem que participar obrigatoriamente. E obviamente que quando eu tenho um consórcio de direito público, esse consórcio, que é uma associação pública, é uma autarquia interfederativa. Mas por que o nome interfederativa? Porque vai ser um consórcio que vai ter uma autarquia, que vai fazer parte de mais de uma administração pública diferente. No caso aqui das Olimpíadas do Rio, é um consórcio que ao mesmo tempo ele é federal, porque faz parte da União, ele é estadual, faz parte do Estado do Rio, e ele é municipal, que faz parte do município do Rio de Janeiro, ok? Pessoal, você deve estar pensando, professor, exauriu? Não. Tem temas importantes, como por exemplo, protocolo de intenções, como por exemplo, contrato de rateio, como por exemplo, contrato de programa. Tudo isso são temas que obrigatoriamente podem vir a cair em prova, só que aí é um mergulho mais aprofundado. E aí você, se quiser descobrir a fórmula da aprovação, clica aí para poder fazer parte do nosso módulo de direito administrativo, que com certeza você vai descobrir muito mais sobre consórcios públicos, tá bom? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.